Pois bem, muito boa tarde a todos aqueles que me dão um imenso gosto e alegria deste encontro virtual em períodos de confinamento. Quero saudar de logo o meu querido amigo, grande magistrado de São Paulo e vaso de eleição, esta é a verdade, o Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira. Também apresento a minha saudação à não menos amiga e que tem sido um dos pilares aqui das minhas manifestações pela rede eletrônica, a querida Thaís Castelo Branco, lá do estado do Ceará. Antes de nós começarmos a nossa exposição de hoje, há uma palavra que penso deva ser dada a todos aqueles que estamos chamados a viver esse período que não é só de quarentena corporal, mas é também de quarentena espiritual. A bem dizer, é talvez a primeira vez na vida, efetivamente, eu que já estou me aproximando dos 70 anos, que estou sentindo um tempo quaresmal. E logo antes, pois, do nosso período de grande festa, que é a Páscoa. Eu hoje, pela manhã, ao fazer a chamada aqui para o nosso encontro de hoje, eu procurei chamar a atenção para o fato de que talvez o grande benefício que tenhamos de tirar de tudo isso é que nós, de maneira bastante ampla, começamos a entender o que é a pendência de Deus. Só que nós não estamos pendentes de Deus só relativamente a este vírus que aí se encontra. Estamos pendentes de Deus em tudo mais na vida. Talvez a regra mais sábia ou uma das mais sábias que me ensinaram na vida, em particular, que me ensinou meu grande mestre, que foi José Pedro Galvão de Souza, foi exatamente esta: fazer tudo da nossa parte como se Deus não existisse, sabendo que nós não fazemos nada, senão quando Deus queira ou permita. Então, guardemos-nos um pouco de ficarmos com excesso de ansiedade, e tentemos, dentro de certo aspecto, encarar esta oportunidade que no fundo, deverá desembocar num momento alegre de nós pensarmos que estamos muito amplamente nos reaproximando de Deus. Embora seja necessário observar algumas tantas coisas que certamente toldam o futuro próximo. Nós talvez estejamos apostando demasiadamente em salvaguardar a vida num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto, e sobretudo a vida corporal, sem pensar nas necessidades de sustentabilidade econômica dessa mesma vida para daqui a algum tempo. A segunda observação que me parece também devamos fazer é a ideia de que a supressão de algumas liberdades, em particular a liberdade de exercício religioso, não pode ser considerada como um fato sujeito à boa vontade do Estado. Temos que pensar isso com mais calma para evitar que se tenha criado, nos tempos atuais, um pretexto para, de futuro, restringir, quando mesmo não levar à supressão da nossa possibilidade de exercer livremente a religião. Lembremos-nos que o homem não é só corpo. O homem é também alma espiritual. Nesse momento, não queremos apenas o conforto do corpo. Precisamos do conforto espiritual e o Estado interfere, a meu modo de ver, um tanto de maneira inadequada, inibindo que possa haver o culto público. Nós precisamos pensar isto com mais cautela, preparando-nos para próximos acontecimentos, porque isso tenderá a repetir-se. Muito bem. Deixando de lado, pois, todo esse tema, incluído o abuso, o manifesto ideológico que está explorando essa endemia,
Hoje nós vamos nos reunir aqui para, em vez de tratar dos temas mais relevantes, que foram, de algum modo, insinuados no início desta nossa exposição, que são os temas da sabedoria, tratarmos de um tema de ciência. Não é? A ciência também é uma virtude intelectual e, portanto, nós podemos dedicar-nos lista e valiosamente a ela. Eu, atendendo a um pedido de solicitação e aprovação, pedido com solicitação, depois a aprovação de alguns dos nossos alunos habituais aqui desta nossa página, resolvi falar um pouquinho sobre o livro Propedêutica Jurídica. Hoje nós faremos uma introdução desse livro, explicando o que é o livro, como foi que os autores se encontraram, por que resolveram escrever o livro, virtudes e vicissitudes que eu vejo com inteira franqueza nesta obra. Bom, em primeiro lugar, o livro se chama Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista. É um livro que diz respeito à introdução ao estudo do direito, à introdução à ciência do direito, à introdução ao direito, numa primeira vista, dedicado, esse livro, portanto, aos alunos que estejam iniciando, os estudantes que estejam iniciando o estudo do direito. E para isso servem algumas características gráficas do livro, como sejam desenhos, fotografias, coisa que não é usual em livro dessa natureza. Mas esse livro possui a característica de servir também para o complemento dessa formação de introdução ao estudo do direito, de tal sorte que se apresenta como um livro propício para um estudo que, se não é de grande profundidade, ao menos excursiona sobre temas importantes da filosofia do direito. Portanto, é um livro, em parte, de introdução ao estudo do direito e em outra parte de filosofia do direito. Vou mostrar-lhes aqui mais ou menos a capa do livro, né, que dá para ver. Pronto, acho que dá para ver inteirinho. Aí está. Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista, editora Millennium de Campinas. Esse livro é um livro, eu vou mostrar-lhes aqui, vou apanhar um outro livro que eu tenho aqui para ver, para que entendam bem o tamanho, né? Reparem. Aí está. É um livro, portanto, bastante diferente em seu formato dos livros habitualmente compostos para a área do direito. E é um livro que se apresenta com uma característica, que eu vou lhes mostrar. Ó, muitos espaços em branco. Essa ideia, aliás, foi minha, de que se fizesse um livro em que nós pudéssemos dialogar com... Olha aqui. Dialogar com o que está escrito nele. Uma forma de nós podermos estudar. O livro foi editado pela Millennium de Campinas, do grande Dr. Alfredo Abbe, que tem feito um trabalho magnífico, né, nessa esfera de divulgação de obras jurídicas. Aliás, a editora parece que já está desativada, é uma pena. E foi lançado concomitantemente no Brasil e em Portugal, porque seu autor português, professor Paulo Ferreira da Cunha, que é o primeiro titular de Direito da Faculdade da Universidade do Porto, por ser um professor, portanto, lusitano, teve a ocasião de lançar o livro lá. E eu, de minha parte, tratei de lançá-lo aqui. Como foi que nós chegamos a elaborar esse livro? Uma coisa curiosa que, numa introdução como essa, para, por assim dizer, despender o tempo durante a quarentena, vale a pena considerar. Eu frequentava a saudosa Livraria dos Advogados, aqui logo atrás da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ali na descida da Riachuelo. E o doutor Manuel Fial, que me conhecia há muitos anos, pela frequência que eu tinha costumeira lá da casa, um dia ele disse, olha, o senhor vai gostar desse autor aqui. Eu acho que ele tem algumas ideias que são muito afins da sua. Eu examinei vários livros do professor Paulo Ferreira da Cunha
E achei realmente, especialmente um livro chamado Pensar o Direito, muito interessante. 2 volumes e tudo, muito. E gostei bastante do livro. Bom, isto terá sido aí por volta de 1995, 96, mais ou menos. Em 1998, eu fui parar em um congresso em Córdoba, na Espanha. Congresso promovido pela Associação Hispânica Felipe II, e um congresso que dizia respeito ao direito natural. Foram as Jornadas Hispânicas de Direito Natural. E lá me reencontrei com o professor Mário Bigode Chorão, com o qual depois firmei um bom relacionamento, mas a quem eu conhecia de uma rápida conversa, muito rápida, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, reencontrei o professor Mário Bigode, e ali, conversando com ele em Córdoba, eu perguntei se ele conhecia, porque o Mário Bigode é de Lisboa, se ele conhecia o Paulo Ferreira da Cunha. Eu falei, pois conheço, está aqui ao lado. E aí chamou o Paulo, e nós ali conversamos, mantivemos uns 2 ou 3 dias de conversação, e juntaram-se a nós alguns professores de outros países e tudo, entre eles, eu me lembro de um almoço que tivemos com o François Valençon, no qual talvez tenha surgido a primeira ideia desse livro. Mas isso fica para outra história. Quando o Valençon punha muito em destaque a forma como Michel Villet lecionava na Faculdade de Direito, sempre dando um exemplo concreto para facilitar o aluno compreender as abstrações. Aquilo me deixou, de certo modo, confortado. O tempo passou, iniciamos o professor Paulo e eu, uma conversação eletrônica, e eu, então, o convidei a tentarmos fazer algo em comum. É quando ele me manda um livro que me pareceu muito bom, como introdução, uma espécie de um ABC do direito. Ele disse, olha, esse é o livro que eu estava procurando para alfabetar realmente quem queira começar a estudar o direito. Preciso introduzi-lo nisso. Nesse meio tempo, queria aqui fazer um parêntese. Eu estava lecionando na Universidade Católica de Buenos Aires, e o meu grande amigo lá, o professor titular de Filosofia do Direito da Faculdade Bonairense, em um jantar comigo, uma conversa, falavam sobre a importância da filosofia do direito e o que cabia a um professor de filosofia do direito. Ele disse, olha, professor de filosofia do direito só tem uma missão, terrível e que não vai terminar nunca. Eu falei, qual é? Saber o que é o direito. Ele falou, matéria, que é o direito. E não fala mais nada. Vai passar a vida falando sobre isso. Eu achei muito interessante essa ideia. Comuniquei ao Paulo Ferreira da Cunha que eu queria, então, reeditar o livro dele, esse livro dele. Precisaríamos abrasileirar alguma coisa, mas que se publicasse no essencial livro. Ele não concordou, disse que havia muitas coisas portuguesas só, que isso não interessaria ao brasileiro, mas me contrapropôs que escrevêssemos os dois, tomando em consideração o livro anterior dele, um livro conjunto, que servisse tanto para Portugal quanto para o Brasil. E foi isso que se fez. Fizemos esse livro, o trabalho se facilitou muito pela via eletrônica, ele escreveu parte, mandava os textos escritos, eu palpitava aqui e ali, a mesma coisa fazia ele, escrevia uma parte, mandava a ele, ele palpitava aqui e ali, e nós montamos o livro que está aqui. Muito bem. Mas agora, até aqui foi o histórico de como foi lançado o livro, que teve inicialmente uma certa resistência. Contava-me o doutor Alfredo Abbe que houve gente que chegou até ligar para a editora para reclamar que se lançasse um livro sobre direito natural. Isso estava superado. Geralmente é assim, o direito natural está superado. Não costumam dizer por quem ou por que está superado, mas está superado. Bom, mas, felizmente, com o tempo, as pessoas foram tendo acesso ao livro e o livro acabou tendo um êxito melhor do que nós esperávamos, tanto, principalmente no Brasil, mas também em Portugal. E o professor Paulo recebeu elogios de grandes autoridades jurídicas em Portugal a respeito do livro. Muito bem. O que acontece nesse momento com o livro e sendo tudo isso que eu falei, por que não se pensa em reeditar? Nós pensamos em reeditar. A doutora Amanda Gilda, a doutora Lepanto,
esteve em contato com o Dr. Paulo, quando o Dr. Paulo esteve no Brasil, perguntando a ele se concordava em reeditar o livro. O livro já teria uma dificuldade. Nesse meio tempo, mudou o Código Civil Brasileiro e boa parte do livro está referido ao Código de 1916 no Brasil. Mas isso seria demais, seria mera atualização. Acontece que o Dr. Paulo não concorda mais com a terceira parte do livro. Aqui é que vem o grave problema das vicissitudes do livro, e é por isso que eu disse hoje pela manhã que esse livro, quero crer, que em vida dos coautores não será publicado mais, não será reeditado. Embora seja, na capa do livro, Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista, na verdade, talvez nós pudéssemos dizer duas perspectivas justnaturalistas. A dele, professor Paulo Ferreira da Cunha, e a minha. Desde o início, não eram inteiramente coincidentes. Tentarei fazer-me aqui explicar com muita simplicidade, embora. O professor Paulo é um homem erudito, um homem que tem acesso frequente à literatura jurídica publicada na Europa, jurídica e não jurídica publicada na Europa, por assim dizer. No dia seguinte em que o livro é lançado na França, ele já tem condições de ter o livro e lê-lo, dada a proximidade do Porto em relação à França. E um autor que tem uma leitura de escritores contemporâneos muito interessante. E, com isso, como não pode deixar de ser, traz algumas dessas contribuições ao seu pensamento. Eu, diversamente, sou portanto, o autor, Paulo Ferreira da Cunha, que escreveu esse livro, era um justnaturalista com suas características, por assim dizer, modernizadas. Eu, de minha parte, diversamente, sou confessadamente um justnaturalista ortodoxo. Quer dizer isto? Sou um aristotélico tomista, de maneira confessada. A minha trilha é a trilha do pensamento de São Tomás de Aquino, com atualizações que poderiam chamar de evoluções subjetivas, não evoluções objetivas, ou seja, aprofundamentos, circunstanciações, etc., que ao longo do tempo se vem mostrando. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos um dos maiores nomes do direito natural clássico, que foi José Pedro Galvão de Souza. Temos aqui na nossa América do Sul uma série de grandes pensadores justnaturalistas na linha atomista. Só para mencionar alguns, e fazendo aqui de logo meu pedido de desculpa para os nomes que eu omitir sem querer, lembremos do grande Guido Soares Ramos, de Córdoba, Félix Adolfo Lamas, Bernardino Monterrano, agora Héctor Hernandes, alguns outros, mais, digamos aqui, ocupando uma posição intermédia entre essa linha mais ortodoxa e a linha de que, de algum modo, estamos dizendo que participava o professor Paulo Ferreira da Cunha. Por exemplo, não podemos esquecer desse grande autor, que é o professor Massini. E por aí afora, temos grandes nomes. Na Europa, não nos esqueçamos de Danilo Castellano, de Miguel Ayuso, dos grandes nomes que foram Rafael Gambra, Balete Goizzolo, Francisco Elias de Terrada. Ainda agora, na Argentina, esse nome não pode ser esquecido, Juan Fernando Segovia, de Mendoza, um grande nome do direito natural. No Chile, temos José Luiz Widoff e o próprio José Antônio Widoff, Juan Antônio Widoff, que é, embora metafísico, tem grandes discussões na área do direito natural, e muitos outros nomes chilenos, peruanos, colombianos, enfim, não mencionarei todos aqui, eu peço desculpas, porque a lista seria muito grande. Um dia, se for o caso, eu faço uma lista por escrito para não me esquecer de ninguém. Muito bem. Já isso mostra que o livro possui uma vicissitude. Houve uma necessidade de nós nos adaptarmos a textos que eu não escreveria, provavelmente. E provavelmente há textos que o Dr. Paulo Ferreira da Cunha não escreveria do jeito que estão escritos, esses textos. Mas, no essencial, houve uma complementação. Digamos, o livro fica a meio termo. Tenta fazer um temperamento entre essas correntes mais lançadas ao gosto dos pensadores modernos e contemporâneos, e a outra mais estritamente centrada no pensamento aristotélico tomista, sem perder
Isso eu digo uma certa permanência, ou seja, é um pensamento permanente ao longo do tempo, que não é meramente repetitivo, não é? Calha que se deu um fato a mais, porque se fosse só isso, nós poderíamos, acaso, resolver o assunto. Mas não foi só isso. Deu-se que a questão de uns 10, 12 anos, o Dr. Paulo, com uma elegância digna de nota. É um homem realmente elegante e sério naquilo que faz, comunicou-me que estava, na verdade, abandonando as ideias centrais que possuía quando escreveu o livro. E que, para ter ideia, lançava-se como candidato em uma lista das chamadas esquerdas portuguesas. Ou seja, houve uma ruptura central em relação aqui à cosmovisão, ainda que complementar, desse livro Propedêutica Jurídica, Perspectiva Justnaturalista. E com isso, claro, se tornou, se não impossível, pouquíssimo provável que nós possamos ter uma reedição desta obra. Eu pensei em refazer todo o livro, mantendo as partes que foram de minha escrita fundamental, mas isso também não seria correto, porque ele palpitou muitas vezes, tanto no texto original quanto depois do texto escrito, não seria honesto intelectualmente. Então eu teria que escrever um outro livro aproveitando a metódica só. Bom, não é possível. Vamos ver aqui algumas ideias que eu posso antecipar hoje, depois dessa larga explicação. E vamos ver exatamente o primeiro capítulo, cuja redação fundamental é dele, Paulo Ferreira da Cunha. Eu procurarei, na medida do possível, dizer de quem é a tônica. Quando da minha, eu digo com alguma aprovação dele, talvez alguma reserva, sob algum ponto de vista, e quando é dele, igualmente, com alguma reserva de minha parte. Note que, frequentemente, essas reservas, à altura que o livro foi escrito, não eram reservas essenciais. Isso não seria honesto da parte de um e de outro. Mas eram reservas acidentais, formas de que um não se valeria. É sempre difícil escrever livro em mais de uma pessoa, quando não seja esse conjunto de livros com vários estudos publicados, porque questões opinativas não são tão simples de resolver, não é? Quando o saudoso Volney Corrêa Leite de Moraes Júnior convidou-me para escrever com ele o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, fez questão de dizer que ele faria uma parte e eu faria outra. E ainda lançou lá uma nota, que ele podia eventualmente divergir do que eu escrevi, pontualmente, como eu também podia divergir dele, pontualmente, do que escrevi. Duas partes bem distintas, a parte do Volney e a minha parte. Aqui não, aqui é uma obra abrangente dos dois nomes, mas que, volto a dizer, apresentava, é justo que se diga, reservas do Dr. Paulo Ferreira da Cunha, já à altura em que ele participou do livro, como eu também, sobretudo, volto a dizer, do ponto de vista metodológico, como verão. Muito bem. Antes de prosseguir aqui, eu queria, esqueci de falar isso no início da nossa exposição, agradecer muitíssimo a Anoreg do Paraná, porque a sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, que acabou de deixar a presidência do CNB do Paraná, onde agora está o doutor Renato Lana, e assumiu a presidência da Anoreg, está emprestando prestígio dessa grande entidade paranaense para apoiar essas exposições, ou seja, dando a essas exposições o selo de autoridade que possui a Anoreg paranaense. Eu quero agradecer isso. Muito bem. O livro, para quem tem, ótimo, vamos seguir a leitura. Para quem não tem, eu vou lendo alguns trechos salteados em sequência. Nós vamos começar. Nessas primeiras aulas, vamos tratar da primeira parte, cujo título é Arte e Ciência do Direito. E essa, das páginas 2 a 14, que é o que nós vamos ter aqui nas 2 ou 3 primeiras aulas, os temas são os seguintes: necessidade e
inelutabilidade do direito nas sociedades humanas. Até a palavra não era minha. Inelutabilidade. O que é inelutável? Eu não acho que nunca na vida escrevi essa palavra, o que mostra como essa história de formar livros com mais de uma pessoa ostenta estes riscos, né? O uso de palavras que não são costumeiras, usuais na escrita ou na fala de um dos professores. Segundo tema, como podemos definir direito. Terceiro, as várias acepções do termo direito. E quarto, temos diversos saberes do direito. Os dois primeiros temas são basicamente temas do professor Paulo. Os dois segundos são praticamente temas meus. Então, vamos começar pelo primeiro tema, sobre o caráter de necessidade e caráter de inelutável do direito, ou seja, algo contra o que não se pode lutar. O livro começa aqui de maneira interessante. Vocês vão ver uma foto aqui, acho que não sei se dá para mostrar direito. Esta foto, sobre ela eu vou falar daqui a pouco. Essa pessoa que está de pé aqui é o grande doutor José Pedro Galvão de Souza. E corresponde a uma fotografia tirada no plenário do antigo e saudosíssimo Tribunal de Alçada Criminal, do qual depois eu viria a ser juiz. Aqui se instalou, no ano de 1976, um congresso que se intitulava Primeiras Jornadas Brasileiras de Direito Natural. Bem, do outro lado da página, vamos ver? Aqui, ó. Então, nós temos três imagens. São, seguidamente, Aristóteles, ao meio São Tomás de Aquino e abaixo São Paulo. Essa história de mostrar a fotografia, ou pelo menos a imagem, no caso aqui desta imagem de São Tomás de Aquino, que é a que eu mais gosto. Vamos ver? Vejam aí. Aqui ao meio. Vamos ver. Aqui. Esta imagem é a imagem que está pintada por Frangélico. É um afresco de Frangélico, um pedaço desse afresco, lá no mosteiro de São Marcos, em Firenze. No mosteiro lá, viu o refeitório, está na parede, é algo notável. Eu, nas vezes que tive essa grande felicidade de ir a Firenze, costumava ficar horas ali, só nesta sala, para ver esse afresco. É magnífico, magnífico. E é a imagem tirada de lá. Mas por que é bom? Sobretudo para os alunos novos, aqueles que estão me assistindo e que têm filhos, vale a pena fazer isso, mostrar a foto das pessoas. Eu tenho uma história a respeito disso. A minha filha mais velha, foi minha aluna na Faculdade de Direito, um dia veio me perguntar quem era Nelson Hungria. E eu, então, a levei aqui, ó, no canto do escritório, e estavam lá os vários volumes dos comentários ao Código Penal do Nelson Hungria. Eu falei assim, passe a mão aqui na foto dos livros. Ela, na hora, assim, passe a mão. Ela passou a mão na lombada do livro. Pronto. Agora você já conhece alguma coisa do Nelson Hungria. Você nunca mais vai esquecer na vida que passou a mão na lombada dos comentários do Nelson Hungria. Você pode nunca mais lê-los, mas você vai saber, não vai esquecer esse gesto. Combinar isso, quer dizer, o conhecimento sensível, para facilitar depois a memória de certas coisas. E assim, essas fotos de Aristóteles, São Tomás de Aquino e São Paulo, de certo modo, fazem com que nós chamemos a atenção dos alunos para essas figuras importantes no pensamento mundial. Bom, vamos lá ao texto. Dizemos nós, enfim, ele escreve e eu eventualmente pontuei aqui e ali. Ao iniciarmos o estudo do direito, parece importante localizarmos essa realidade epistemológica, ou seja, de conhecimento, ou disciplinar, que dá disciplina. Ao contrário da física, da mineralogia ou da química, que estudam fenômenos naturais, de fato, física, veja aqui, já é uma primeira, já vou antecipar, uma primeira divergência. Ele trata aqui da física em caráter específico. Eu usaria a palavra física em caráter geral, mais como cosmologia, como um todo. Mas, enfim, prosseguimos. Da mineralogia, que trata dos minérios, da química, que estudam fenômenos naturais. Também aqui outra referência. Não sei se deveríamos dizer que estudam fenômenos naturais. Eu tenderia a dizer que estudam entes naturais. Não são só fenômenos, entes naturais.
ou da matemática, que se debruça sobre entidades abstratas concebidas pela mente humana, o direito insere-se imediatamente no mundo social. Está muito bem. De fato, o direito está inserido no mundo social. Isto é, que é o mundo social? Que é o nosso mundo social? Hoje nós estamos vendo a ideia do mundo social. Quando nos dão o contraponto do isolamento, nós começamos a compreender um tantinho mais o que é o mundo social. Ou seja, é um universo de relações dos homens uns com os outros em sociedade. Dos homens uns com os outros em sociedade, tanto individualmente, ou seja, cada um de nós se relaciona individualmente com outras pessoas, quanto mediante corpos intermediários, nos quais corpos eu me relaciono com os demais integrantes desse corpo, mas também me relaciono, ainda que menos diretamente, às vezes, com outros corpos intermediários. Então, nós nos relacionamos no âmbito da família, a nossa família se relaciona em outro âmbito. Nós temos visto, por exemplo, nesse momento de crise, algumas autoridades sanitárias pedindo que as famílias que residam juntas, que podem permanecer residindo juntos. Ou seja, já se trata aí do corpo, não se fala só dos indivíduos. Então, nós temos aqui três realidades a apontar. O indivíduo isoladamente, o indivíduo nos corpos intermediários, que são frequentemente comunidades naturais, como é o caso da família, ou podem ser comunidades artificiais, como são, por exemplo, os clubes. E o Estado, considerado aqui como um todo, não só como o aparato de governo, de gestão da sociedade. Nesse segundo sentido, o Estado é apenas a parte superior, não se confunde com o todo. Prosseguindo, o direito lidará com uma natureza que não é a natureza física. Encarará a vida e o homem numa perspectiva diferente da do zoólogo ou da do veterinário, e a sua lógica nunca poderá ser a lógica dos teoremas da geometria. Essa parte está bem, se nós compreendemos com moderação essa referência de que o direito lidará com uma natureza que não é a natureza física. Bom, o direito, sobretudo, se preocupa efetivamente com as relações. Essas relações se dão entre realidades entitativas. Não é de todo exato dizer que o direito não lida de modo nenhum com uma realidade de natureza física. Não é possível, por exemplo, negar que o direito tenha que conhecer as leis relativas à gravidade se se quiser ordenar como tirar água, como levar água, por exemplo, para uma cidade que está no alto de um morro. Não é certo. Da mesma sorte, a natureza biológica nos impõe que haja dois sexos, sexo masculino e sexo feminino. Que se queira, a partir daí, pelo arbítrio humano, inventar 93 outros sexos, isso é outra história. Mas a natureza física, a biológica, nos indica exatamente quais são os sexos existentes realmente. Os outros são sexos ficcionais, criados pela inventiva humana, pela fantasia humana. Portanto, até certo ponto se vai entender essa expressão de que o direito não encara o homem como natureza física. Por quê? Porque realmente supõe uma dignidade maior. Então, vai além dessa natureza física, mas não quer dizer que a despreze. Atenção para isso. E, nesse sentido, está muito bem dito aqui que ele vai encarar a vida e o próprio homem numa perspectiva diferente da do zoólogo ou do veterinário. Claro, e se quiser, do botânico ou do mineralogista. Ou seja, porque o homem não é a mesma coisa que um animal bruto, não é muito menos a mesma coisa que uma planta ou que um mineral. E não é por quê? Porque o homem possui uma alma espiritual. Essa é a diferença. Ou seja, o homem possui uma inteligência, e essa inteligência é uma inteligência de caráter espiritual, e não uma inteligência de caráter corporal, física. Por isso, tem-se que entender essa passagem, que está correta no livro, com o devido temperamento. Como se diz, com grano sales, ou seja, com prudência. E sua lógica, diz aqui ainda, nunca poderá ser a lógica dos teoremas da geometria. Claro, os teoremas da geometria
nos dão indicações, primeiro, meramente quantitativas, e segundo, utilitárias. A lógica do tratar o campo do direito não é utilitária. O fato de o direito se inserir na sociedade, de ser uma das ciências sociais, diz ele aqui, embora não partilhando de muitos dos seus problemas e limitações, designadamente do seu silêncio normativo. O que quer dizer esse silêncio normativo? É que boa parte das ciências sociais é meramente especulativa, ou meramente fenomenológica, descritiva. Descreve o que está ocorrendo. Pronto. Ao passo que o direito tem um significado normativo, significado disciplinar, regulamentar. O direito dita regras, recolhe essas regras da realidade e tem um aspecto de arte ao ditá-las. E até mesmo, como veremos a seu tempo, faz algumas regras para situações que antes dessas regras eram indiferentes, que pudessem ser de um jeito ou de outro. Então, um exemplo aqui. Suponhamos que nós temos um novo país no mundo, a Ínsula Agatáurica. Muito bem, vamos lá instalar o direito. Aí diz alguém, olha, chama o doutor Zé Roberto, para o doutor Zé Roberto fazer o Código Penal. Ele vai ter, ou o Código de Processo Penal, ele vai ter que ir lá decidir qual o prazo da citação para a defesa. O prazo de defesa deve ser de 15 ou de 20 dias. Pode ser indiferente, terá que ver a circunstância. A natureza não nos diz qual é este prazo. Então, caberá a ele decidir uma coisa ou outra. Até que a lei entre em vigor, é indiferente. No momento em que a lei entra em vigor, fixando determinado prazo, já não é indiferente, já está decidido tomar uma posição. Então, as coisas que não estão ditadas pela natureza devem ser efetivamente completadas, quando caso, pela legislação humana. E isso significa dizer que o direito, tanto na parte daquelas normas que já são ditadas pela natureza, quanto daquelas que são ditadas positivamente pelo legislador humano, ocupa um expressivo papel de expressão normativa, ao revés das ciências sociais, que têm um silêncio normativo, ou seja, não dão normas, apenas especulam a realidade, teorizam a realidade. O direito tem consequências para a sociedade. Onde está a sociedade, aí está o direito. Nós já ouvimos esse brocardo há muito tempo, não é? E pode dizer ainda mais, onde está o direito, está a sociedade. Ou seja, não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade. Robinson Crusoe, na Ilha Deserta, enquanto ele não tinha ali a companhia do Sexta-feira, né, o indígena que ele encontrou na ilha, não podia dizer que vivesse em sociedade, vivia sozinho. E não havia direito, porque ele era a única pessoa. O direito supõe sempre a alteridade, ou seja, que haja um outro. Os latinos dizem ubi societas ibi ius. Onde está a sociedade, aí está o direito. Ou podemos dizer exatamente o contrário. Ibi ius, ubi ius, ibi societas. Onde está o direito, está a sociedade. Prosseguindo. Na realidade, não há sociedade sem direito, nem direito sem sociedade. E mais, em princípio, não há homem ou humanidade sem simultaneamente haver, rodeando o indivíduo, protegendo, ajudando, impondo obrigações e conferindo direitos, tornando, afinal, pessoa, sociedade e direito. O que quer dizer isso? Ainda nos povos primitivos, há alguns autores magníficos que fazem estudo dessa busca sociológica do direito, ou etnológica do direito, encontram desde o início relações jurídicas. Como aqui nós temos um ambiente muito de registradores e notários, né? Gente que gosta do direito notarial e registral, há alguns exemplos notáveis, envolvendo, por exemplo, Booz e a Moabita Ruth, a aquisição da cova de Macpela por Abraão para enterrar sua mulher, o corpo de sua mulher Sara, a exigência, portanto, de contratações jurídicas, de público para dar testemunhos dessa realidade jurídica. Então, a existência do homem, a existência da própria humanidade, supõe sempre sociedade, o caráter social, não há direito fora da sociedade, mas também não existe sociedade sem direito. Não quer dizer que haja direito escrito, é outra coisa. O direito é costumeiro, não quer dizer que haja um direito completo, mas há sempre
uma ordem de coisas. Nas nossas casas, olha bem, nas nossas casas, sempre há um rudimento de direito próprio, peculiar das famílias. Então, me lembro que era um exemplo de sala de aula, quando as minhas filhas eram pequenas, as determinações de lavar a mão. E a birra que uma das minhas filhas tinha por sabonete, evitava usar sabonete. Isso que eu fazia. Não queria lavar a mão de jeito nenhum. A outra esquecia de limpar os pés antes de entrar em casa. Isso tudo provocou a criação de um direito familiar. Ou seja, a sociedade não precisa ter isso escrito. Ai de quem pisasse naquelas, sabe aquelas cobras de areia, ou coisa que vale, que se colocam no pé das portas, né, na parte de baixo da porta, para evitar a entrada de barata? Ai quem pisar naquilo. A chefia doméstica aqui passa dos limites por esse verdadeiro atentado à ordem jurídica local, que é pisar nesta cobra que está no início das portas. Cada um de nós tem lá as suas regrinhas, não é? Suas regras de conduta interna. É tipicamente social isto. Ou seja, são regras de direito também, compreendo. Não é imaginar que o direito, por exemplo, entre lá há 10 mil anos atrás, ou há 20 mil anos atrás, tivesse as características de um código, por exemplo, contemporâneo. A estrutura de uma dessas constituições como a nossa, imensa Constituição, uma pan-Constituição, que não funciona para nada, mas enfim. E esse é um outro ponto que nós vamos ver. Às vezes as regras não precisam ser dotadas, a priori, de uma certa dose de racionalidade para que funcionem bem, para que se imponham bem. Uma situação muito interessante, se nós vamos estudar direito penal, a história do direito penal, há livros magníficos, eu recomendo muito a quem goste disso, os volumes escritos, estão traduzidos para o espanhol, do von Rentich. Por exemplo, como as pessoas morriam só com a presença do feiticeiro da tribo, que iria tentar descobrir quem praticou uma determinada conduta antissocial. Então, criou-se a ideia de que o voodoo funciona. Numa das ilhas lá da Ásia, havia uma norma de que quem invadisse o terreno alheio receberia em seu próprio terreno uma chuva de granizo. E as pessoas respeitavam. Ou seja, a norma funcionava, a norma atuava. Eu, quando lecionei muito tempo direito penal, eu, quando contava esse exemplo da história do direito penal, os alunos costumavam dar risadas. Esse povo antigo, eu falei, é verdade, esse povo antigo fazia leis que não eram sensatas racionalmente, não é? Pois é, mas funcionavam. As nossas aqui se colocam lá e as penas de reclusão e detenção praticamente não funcionam para nada em sociedades tão criminógenas e tão laxistas como as nossas, em que as penas não servem para pouca coisa, servem para pouca coisa em virtude da abdicação de aplicá-las. E aí os crimes correm à solta. Mas aquelas antigas, que não eram tão dotadas de sensatez, funcionavam. Então, guardemos-nos de fazermos alguns julgamentos aqui, que são julgamentos anacrônicos, ou seja, de recuar para a origem do direito e tentar encontrar a essência do direito em textos escritos, por exemplo, longos códigos, etc. Bom, avancemos aqui no texto que, volto a dizer, é sobretudo o texto do professor Paulo Vieira da Cunha. Aqui eu dei alguma contribuição. Já Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, dois filósofos que muito contribuíram, cada um no seu tempo, para libertar o direito das confusões que o prendiam à moral, à religião e à política. Agora, esse é um ponto que o texto passou, por assim dizer, com, digamos assim, uma pequena mordida de lábio meu, por não concordar inteiramente, achava que deveria ser melhor esclarecido. Mas, enfim, Aristóteles é um filósofo do século IV a.C. São Tomás viveu no século XIII depois de Cristo. E São Tomás, como todo mundo sabe, recuperou Aristóteles para não só o pensamento medieval, mas depois para toda a história do pensamento. Dizer que ambos contribuíram é verdade, cada um no seu tempo também é verdade, um no século IV a.C., outro no século XIII. Mas aqui é que está a coisa. Para libertar o direito das confusões que o prendiam a moral, a religião e a política. Ou seja, isso está errado? Não se pode dizer que esteja falso. Isso é certo.
mas, digamos assim, é certo secundum quid, sob certo aspecto. Ou seja, não é possível dizer que o direito não esteja prendido à moral. O direito é uma parte da moral. O direito é uma ciência subalterna à moral. Também não se pode dizer que o direito não esteja, de algum modo, preso à política. Está. Um tanto menos acertado, ou menos desacertado, é dizer que o direito não esteja, de algum modo, confundido com a religião. Está muito bem. Isso aí me parece um pouco melhor. Mas dizer que o direito não deva estar preso à moral, ou seja, concluir daqui isto, estaria além do que eu pude aceitar no texto. Nós vamos voltar a isso adiante, e quando eu escrever o meu texto, e provavelmente o professor Paulo tiver divergências, que ele sempre teve muito respeitosos comigo, ele diria que eu não estou certo. Mas, enfim, vamos lá. Aristóteles dizia que o homem é um animal social. Zoon politikon. E polis, em grego, aí quem tem o livro, Laura eu sei que tem, quem me disse que tinha o livro? Alguém me disse hoje que tinha o livro também? Vejam aí que o sigma final da palavra polis saiu como se fosse um sigma interno. Deve ser corrigido como se fosse um Szinho. Polis em grego é cidade, núcleo por excelência da sociabilidade. E acrescentava Aristóteles que quem não vivesse em sociedade, ou seja, na polis, ou era um deus ou um animal irracional. É exatamente isso. Quer dizer, o homem nasceu e tem, por natureza, viver em sociedade. Nós vemos isso até no plano físico. Eu estou com um netinho novo aqui, o Joaquim. Não pode deixar o Joaquim sozinho. Ele não teria como se vestir, não teria como superar o frio, não teria como comer, etc. O homem precisa da sociedade até para a sua manutenção física. E vai ao longo da vida, assim. Quem pode sair da sociedade? Há casos. Eremitas, por exemplo, que aqui o texto apresenta na maneira portuguesa de escrever, eremita. Os eremitas, que viviam isolados. E quem conhece, por exemplo, ali a Espanha, sabe que lá perto de Barcelona, onde se encontram grandes montanhas, há também locais, grutas, onde viviam longamente eremitas. A história, por exemplo, do grande São Bento, viveu muito tempo isolado como eremita. Né? Mas por quê? Então, é uma superação da natureza humana em prol de uma vocação religiosa. Isso pode dar-se também no campo da ciência. Existem alguns cientistas que querem dedicar-se de tal modo ao estudo da ciência que se isolam de tudo. Não se casam, não querem ter contato com a família, porque querem só dedicar-se à sua atividade científica. Mas isso é raro. O normal das coisas é que os homens vivam em sociedade, vivam politicamente. São Tomás de Aquino vai na mesma linha e só considera 3 casos para a sociabilidade humana, confirmando aquilo que eu disse aqui. A excelência da natureza, um santo, um ermita que foge às tentações do século, ou um sábio que busca o silêncio do estudo. A corrupção da natureza, ele acrescenta isso, ou seja, um louco, a quem repugna o espetáculo do mundo, ou seja, um louco que perde a razão e que não quer viver em relação ao mundo. E, finalmente, a má sorte, como um náufrago, como Robinson Crusoe, que aporta a uma ilha deserta. Por falar em náufrago, muitos assistiram aquele filme interessante com o Tom Hanks, O Náufrago. Lembram-se que ele criou, salvo engano, era o Sr. Johnson, salvo engano, não me lembro direito o nome, em que ele falava com uma bola, porque havia necessidade de comunicação. A própria ideia da linguagem, ela está presa. A língua, a linguagem, e, portanto, também depois adiante a escrita e a gramática, tudo isso está preso à necessidade de comunicação. Essa perspectiva naturalista da sociedade vai redundar numa visão igualmente naturalista da política, do direito, etc. Assim, os homens sempre tiveram sociedades mais ou menos organizadas hierarquicamente. Os etólogos, cientistas que estudam o comportamento animal de modo geral, e, portanto, também o humano, afirmam que a hierarquia é um dado da própria natureza,
assim como o instinto de propriedade e de solidariedade, entre outros. Isto é, se nem sempre existiu o Estado organizado, que é uma coisa que surge aí no fim da Idade Média e início da Moderna, sempre houve poder. Sempre uns mandaram e outros obedeceram. Significa isso que os homens não se reuniram um belo dia, como pensou, por exemplo, Rousseau, para construir a sociedade ou para estabelecer o poder. Isto aqui é o que se chama de mito do contrato social. Neste ponto, quero festejar aqui, estávamos ambos sempre de acordo, o Dr. Paulo Ferreira da Cunha e eu, em que tínhamos de observar claramente o equívoco de Rousseau, o erro fundamental e perigosíssimo dessa ideia de que os homens se reuniram para fazer um contrato social e abdicaram das suas liberdades, etc, etc. Isso é um mito. Como, aliás, o próprio Rousseau reconhece no livro. Mas os homens nasceram, isto sim, no seio de uma comunidade, na qual naturalmente se foi estabelecendo uma ordem, e da qual emanou, ou melhor, imanentemente existe, um poder. Ou seja, vejam, vamos admitir que haja um casal, para termos uma ideia muito, uma caricatura, né? Mas enfim, um casal que vai para a ilha, uma ilha deserta, vai viver nessa ilha deserta, por algum motivo o marido sai para o alto mar para fazer uma pesca e desaparece, sobra ali a mulher que está grávida e tem um casal de gêmeos, esses gêmeos vão crescendo e automaticamente, naturalmente e espontaneamente, o poder exercido nessa comunidade, mulher, 2 filhos, esse nosso exemplo, é exercido pela mãe. Não é preciso nenhuma lei, não é nada, isso é a lei da natureza que se impõe, haja um exercício e uma certa hierarquia. E quando se vai ficando mais velho, interessante isso, frequentemente essa hierarquia natural se vai invertendo. Eu, por exemplo, tenho o caso da minha mãe, que está com 89 anos de idade, e que tende agora a obedecer os filhos, não é? Vai se invertendo. Isso é normal, é um processo normal na vida. Ora, assim como a política, que é a realidade e a disciplina que trata dos problemas do poder, não foi obra da consciente vontade dos homens, ela se impôs pela necessidade e a realidade das coisas, também a existência de normas jurídicas e, portanto, do direito, não resulta da decisão humana, mas de necessidades naturais. A vida em sociedade gera naturalmente a ordem social. Não há sociedade sem ordem. Ainda há sociedades de malfeitores. Ainda essas sociedades possuem normas, possuem uma ordem. Simplesmente a ordem social é que pode ser de vários tipos. A ordem existe. Pode ser uma ordem meramente instintiva, como nas sociedades não humanas, que não são verdadeiramente sociedades. Aqui é uma outra distinção que me parece que deva ser feita. A vida gregária de certos animais, como as formigas, as térmitas, as abelhas, não constituem verdadeiramente sociedade, porque elas estão estratificadas, elas não evoluem, elas são sempre aquilo. Mas chamemos-las assim, em sentido amplo, sociedades não humanas. Nessas, ela é meramente instintiva. Ou pode ser uma ordem social construída a partir de específicas necessidades humanas. O homem não precisa só de ordem e da segurança que tal ordem confere. Ele precisa, como ser racional, sensível e transcendente, de justiça, de uma ordem justa. O homem precisa de justiça. A justiça é exatamente o que é? A justiça é exatamente a ordem nas relações sociais. A boa ordem nas relações sociais. A ordem, nós vamos ver isso adiante mais profundamente, a ordem da razão no relacionamento social. A criação de uma ordem justa no concreto, por meio do direito positivo, é uma construção humana voluntária, fruto da interação social. Foi o que ele disse há pouco, é uma parte do direito que é determinativa, que é instituída pelos homens. A aspiração a essa ordem justa está escrita no coração do homem, o que foi reconhecido por figuras tão diferentes como o apóstolo São Paulo, apóstolo da gente, e pelo mitômano genebrino Jean-Jacques Rousseau. Ora, o direito positivo pode falhar.
pode até tornar-se injusto. Na verdade, quando o direito positivo se torna injusto, por natureza, já não é direito. É uma corrupção do direito. Mas há na natureza humana uma constante e perpétua vontade de justiça, derivada da lei natural, que é uma normatividade moral universal. Eu vou aqui dar um exemplo exemplo de sala de aula, né? Como nós estamos em quarentena, eu posso me dar o luxo de fazer alguns exemplos simplesinhos que não atendam à envergadura maior dos alunos. Mas estamos conversando. Eu tinha uma coisa engraçada que eu fazia, eu gostava de lecionar no primeiro ano, na graduação. Então, eu começava falando, numa determinada aula, sobre a obra de Franz Kafka. E o processo de Franz Kafka. Então, eu contava que dois oficiais de justiça bateram a porta do quarto da pensão, onde estava o Joseph K., e disseram a ele que ele estava, então, citado para responder a um processo. E quando ele perguntou, mas do que se trata? Eu disse, não, por que você quer saber do que se trata? Você vai estar condenado. Você acha que o Estado ia mover uma ação contra você se você já não tivesse reconhecido a sua culpa? Quando eu falo isso, os alunos se rebelam. Isso é um absurdo, professor. Isso não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Não pode. Como que ele vai se defender se ele não sabe do que tem que se defender? Mas por que ele tem que se defender? Porque é natural. Quem é acusado tem que se defender antes de ser condenado. Eu disse, é assim. É. Mas vocês conhecem o Código de Processo Penal da Checoslováquia, onde ocorreu esse fato? Não, não conhecemos. Então, como é que vocês dizem que isso tem que ser assim? Ah, mas é porque é natural. Exatamente. Bem-vindos ao direito natural. Exatamente isto é o direito natural. É o que se impõe por natureza, independentemente de um código escrito. E a gente começa a compreender um pouquinho a ideia da lei natural. Que é algo que desapareceu. Né? Hoje, nas faculdades de Direito, é quase um atestado de demissão falar em direito natural. Lamentavelmente, em todo mundo desapareceu a ideia de direito natural. Fala-se disso como uma coisa de museu. O direito passou a ser simplesmente o que o legislador de turno resolve decidir. Hoje, até mesmo menos o legislador, até, né? Porque no ambiente de ativismo, o legislador acaba ficando até com a concorrência muitas vezes mais ampla do Poder Judiciário. A ordem social de que faz parte do direito ergue-se, portanto, sobre os alicerces da ordem natural. E assim como nas leis da física a vontade do homem é irrelevante, não dependendo do homem que o calor dilate os corpos, nós fazemos abstração aqui de novas teorizações a respeito da ciência, também fazem parte da ordem natural do universo alguns princípios imutáveis da ordem social e jurídica. Por exemplo, o respeito pela vida, respeito que há de ser integral, sem as seletividades que ultimamente vêm ocorrendo, não é? Estamos vendo aí essa manifestação nossa chateadíssima com o fato de que temos aí milhares de mortes no mundo, mas eu não vejo o mesmo gênero de tristeza quando se fala na casa de milhões de abortos anuais no mundo. Ou seja, há milhões de supressões de vida no mundo pela prática do aborto voluntário e, por assim dizer, tudo bem. Agora, estamos vendo que há uma seletividade nisso, não é? Manejo, uma manipulação. Integridade física e moral, respeito pela propriedade, respeito pela liberdade dos homens. Isso faz parte do núcleo essencial dos direitos naturais. É verdade que nem sempre foram reconhecidos nem respeitados. Isso é um problema de fato. Mas isso tem sucedido com outras leis de ordem física ou natural. Durante milhares e milhares de anos, pensou-se que o Sol girava em torno da Terra. Isso significa que, tal como as leis das ciências naturais, também as do direito natural se vão sucessivamente descobrindo, pontualizando. E aí nós vamos descobrindo novas coisas. É por isso que nós, por exemplo, vamos encontrar que, graças ao cristianismo, nós pudemos avançar, por exemplo, em leis contra a escravidão. Aristóteles, por exemplo, admitia a escravidão.
Vai se dizer que Aristóteles, que foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, o autor de uma obra de ética insuperável, como a Ética Nicômaco, não tinha noção do que era moralidade? Não, é que não havia tido a inteira visão, que depois só poderia vir completada pelo cristianismo. Então, aos poucos, muitas vezes nós vamos aprofundando, distinguindo e contradistinguindo e evoluindo em certas ideias para chegar ao direito natural. E há momentos em que, até mesmo, como nesse momento histórico, no mundo contemporâneo, estamos vendo isso, em que, ao contrário de uma evolução do direito natural, estamos tendo uma evolução na sua consideração. Ou seja, volto a dizer, basta ver aí, não só o tema do aborto, mas em avanço o tema da eutanásia, o tema da pedofilia, que mais aí alguns defendendo, para não dizer da zoofilia e companhia dela. Portanto, há momentos de crise também no tema da evolução do direito e da descoberta do direito natural. Não há, portanto, concluindo aqui esse tema, sociedade sem direito, até porque o direito faz parte do especial modo de ser do homem. O homem é um animal político, nós dissemos, mas nós também podemos dizer que o homem é um animal jurídico. O homem é um animal naturalmente jurídico. E, embora o direito possa, em algumas sociedades, andar demasiadamente mesclado com outras realidades vizinhas, apesar de tudo, o direito se diferencia dessas realidades. Não há direito sem ser em sociedade, e sociedade humana. Falta aos animais, agora esclarecendo aquela passagem lá atrás que falou das sociedades não humanas. Falta aos animais a racionalidade e o sentido de justiça, para tanto, daí falar-se numa situação de antidireito, na lei da selva, que é na ausência de lei, pura luta pela sobrevivência a qualquer preço. Pode falar-se, como faz o digesto, de uma lei natural comum a homens e animais. Sim, há. Há uma lei natural comum a homens e animais, por exemplo, as leis de ordem meramente corporal. Nós temos, por exemplo, aspectos vegetativos, nutritivos. Então, a nossa digestão, nós temos leis da digestão, os animais têm leis de digestão. Respiração, nós temos leis da respiração, os animais também têm. A própria ideia da reprodução, há um conjunto comum de leis de homens e animais. Sempre há de haver aí homens e mulheres, machos, animais fêmeas. E isso está relacionado, portanto, com a procriação, a família, ou o sentido territorial ou de propriedade. Um homem isolado como Robinson Crusoe só poderá cumprir regras de direito porque teve um passado social e espera que um barco salvador o devolva ao convívio dos homens. Um menino lobo, sozinho, é totalmente alheio ao direito, e Tarzan só atua como justiceiro porque acaba por conviver com outros homens. No entanto, o nosso ermita do deserto ou da montanha, meditando sobre o mundo ou a morte, tem com ele próprio, essencialmente, relações morais, e se é crente, estabelece com Deus relações de religiosidade. Vamos aqui, então, distinguir um pouco. Certa vez perguntaram ao grande autor inglês dos nossos tempos, o grande literato inglês dos nossos tempos, que foi Chesterton, o que ele faria, que livro ele levaria para uma ilha deserta. E todo mundo esperava que ele fosse dar alguma resposta assim extraordinária, né? Ulisses de James Joyce, ou coleção de livros de história de algum autor especial, etc. Disse, não. Levaria um manual para como construir um barco. Ou seja, quem vive numa ilha deserta, para atender a sua natureza, fica à espera de um barco salvador, efetivamente, e que se devolva ao convívio dos homens. Nesse momento, é um dos temas que particularmente, devem chamar a atenção naqueles que estão efetivamente em isolamento, ou seja, aquelas pessoas que, frequentemente com bastante idade, no meu caso, e de outros, já avançados em idade, que, entretanto, não têm o conforto de outras pessoas da família vivendo ao seu lado. Estão realmente isolados.
nesse momento, o que querem? Querem poder conviver novamente com outras pessoas. Pelo menos conversar, ver aqui e ali. O caminho virtual é um caminho, digamos assim, para mitigar um pouco esta falta de convivência. Não é? Mas aqui ele termina o texto, o professor Paulo, dizendo que o nosso ermita do deserto ou da montanha, meditando sobre o mundo ou a morte, ou seja, fazendo aquelas perguntas fundamentais que nós nos fazemos muitas vezes na vida, medita consigo próprio. Então, ele tem essencialmente consigo próprio relações de natureza moral. Isso é interessante. Interessante. Nós fazemos... A moral tem esse aspecto. Existe uma moral social, moral política, que nos impõe deveres em relação aos outros, mas existe também uma relação moral, chamada relação moral monástica, individual, que nós temos deveres para conosco próprio. Por exemplo, não podemos ter determinados vícios. Se nós nos comprometemos a fazer alguma coisa conosco próprio, quando não fazemos, nós sentimos a nossa consciência nos acusar de não ter cumprido alguma coisa, né? Não existe, os senhores devem ter aí, né? Eu tenho, lamentavelmente, aqui, a estante dos livros que eu me comprometi a ler e vou deixando para trás, porque há outras coisas chamando atenção aqui e ali, acabo não lendo. De vez em quando eu olho para os livros e os livros estão lá me acusando. Olha, prometeu ler-me. É a minha consciência. Eu tenho uma relação moral monástica comigo próprio. E, além disso, nós temos uma relação que não é de direito, mas é chamada relação de faz, F-A-S, faz, não de direito, com Deus. E por que não é de direito? Porque aqui é uma relação com uma autoridade infinitamente superior a nós, com um ente infinitamente superior a nós. E, portanto, não há uma relação jurídica em relação a Deus, o que há uma relação de faz, de observância. Para usar a expressão famosa de Santo Inácio de Loyola, a nossa relação com Deus está em nosso dever de servi-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, amá-lo. Mas Deus tem conosco, curiosamente, um poder de natureza jurídica. Aliás, dois. Um poder de justiça, de ser justo e de nos aplicar o justo castigo, quando o caso, um justo merecimento, que nunca, para nós, seria o de permitir, por nossas próprias forças, chegarmos à visão beatífica de Deus. Mas tem também uma outra relação, que de algum modo é jurídica, que é o de sua misericórdia. Ou seja, Deus, frequentemente, habitualmente, mitiga a sua justiça por meio misericordioso. Então, o faz de maneira tal que abranda aquilo que a justiça haveria de impor em determinados casos. Ainda bem, não é? Ainda bem. Aliás, há uma frase a propósito muito interessante do Nicolás Gomes Dávila. Nicolás Gomes Dávila é um autor, sem dúvida, peculiar. Ele é um autor aforístico, escrevia geralmente por aforismos, em que ele diz que a nossa grande esperança é que Deus seja injusto. O que ele quer dizer com isso? É que Deus não contemple os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas omissões, as nossas imperfeições, até nos atos bons que praticamos, e nos julgue mais com misericórdia. Muito bem. Assim foi. Concluamos aqui a nossa primeira aproximação desse trabalho sobre propedêutica jurídica. Ainda aqui um pouquinho disperso, acredito, o tema, que tende, na sequência, a especializar-se um tanto mais. Nós faremos assim. Eu vou agora recolher daqueles que me escreveram alguma coisa, e também pelo WhatsApp, o que acharam da forma como a aula foi exposta, se convém prosseguir assim mesmo, se preferem um outro caminho. Vou verificar tudo isso, verificar as minhas próprias possibilidades, e a ideia é que nós aproveitemos efetivamente o confinamento, porque depois essas aulas ficam aqui gravadas, quem quiser eventualmente acessá-las poderá. Então, quem sabe fazer aí, se não todos os dias, ao menos uma a cada 2 dias. E fazemos aí 3 ou 4 aulas por semana, ou 5, e vamos tendo material já
para que... Isso pode ser útil também aqui para aqueles que têm sobrinhos, sobrinhas, que vão começar a faculdade de Direito, que querem ter alguma ideia do que é o direito, para poder introduzir-se nessa matéria. Fundamentalmente também, não esqueçamos que a razão de ser dessas aulas, buscadas aqui, atendendo a pedido de gente muito simpática, era que nós preenchêssemos o nosso tempo um pouco e tirarmos a cabeça dessa obsessão a que nos levou nos levar aos meios de comunicação. O dia inteiro, só se fala de coronavírus. Então, tem que parar com isso, né? Nós temos que pôr a cabeça para pensar em outras coisas. Isso não quer dizer que não seja importante tomar o cuidado devido em relação a essa endemia, não é nada disso. Tem que tomar assim. Eu tenho até, para não dizer que estou falando bobagem, vamos fazer propaganda, assim. Tenho aqui um tubo de álcool. Não estou para nada dizendo que não devamos tomar cuidado. Nós temos de viver um pouco. A vida não é só dirigida a esses casos aí do coronavírus. Então, tenhamos isso presente, e esse foi o objetivo primeiro aqui que moveu o nosso encontro. Vamos nos encontrar para poder pensar um pouquinho em outra coisa que não seja vírus, endemias, pandemias, etc, etc, etc. E muito bem, eu peço a todos que pensem muito nesses tempos para transformar a nossa quarentena em quaresma, efetivamente. E sairmos dessa quarentena a exemplo do que ocorre com a quaresma. Sairmos numa Páscoa. Assim é de ser. Muito obrigado, então, a todos que aqui estiveram. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma relação, nem todo mundo aparece, mas alguns aparecem. Já saudei o meu querido amigo Zé Roberto, grande juiz aqui em São Paulo, minha amiga Thaís, a doutora Fabiana, novamente, meus cumprimentos, doutor. Doutor João Paulo Silveira dos Santos, Fausto Mota, meu grande abraço. Professora Ângela Romiti, que eu conheci lá em Santos, uma grande advogada da cidade de Santos. Minhas saudações. Querida Flávia Ilka Terzian, lá, que hoje está em São José do Rio Preto, fazendo falta na nossa biblioteca. Laura Porto, estimadíssima amiga. Doutor Antônio Ranaldo Filho, grande registrador aqui em São Paulo, integrante de uma família de excelentes juristas, e que acaba de publicar aí, junto com suas irmãs, a doutora Neiva e a doutora Fátima Ranaldo, um livro importantíssimo acerca da aquisição da nacionalidade italiana. Doutora Maria Aparecida Bianchini Pacheco, doutor Hilário Lula, estimado amigo, doutora Edelma, minha aluna lá no registral e dedicadíssima. Cláudia Rosa, muito bem, Cláudia, um abraço para o Felipe. Doutora Luana, muito obrigado. Doutora Rafaela Sais Pedroso, também muito obrigado. A querida Bárbara Lameira Madrilenha, essa moça, que é muito minha amiga, e que é oriunda lá do Belém do Pará, vive, depois de casada, lá em Madrid. Muito bem. Um abraço ao Miguel. A doutora Margarete Maia, muito obrigado. Essa sempre me prestigiando. Doutor Rafael Fioretti. Meu querido amigo Marcelo Assis, esse também é um magistrado de primeiríssima importância no Estado de São Paulo, e, para mais, um pensador acabado, ou seja, já completo, que tem uma visão política como pouca gente tem das pessoas que eu conheço. Doutor Marcelo Taca, minhas saudações, grande advogado, que eu, pelo meu gosto, já gostaria de ter visto aí contado entre os magistrados do Estado de São Paulo. Doutora Cátia Jonas Dias, a quem eu escolhi para auxiliar-me lá na... Vamos ver se essas aulas saem lá em Guarulhos, né, doutora Cátia? Porque agora, com essa história de confinamento, não sei se haverá condições de fazer isso esse ano. Mas, se Deus quiser, vamos fazer isso no próximo ano. A todos mais que não aparecem aqui na minha lista, os meus melhores cumprimentos. E vamos ver aí, dependendo dos comentários, que agora eu vou ler melhor isso aqui. Eu volto a falar-lhes, eu aviso com antecedência, ou amanhã ou na quarta-feira. Muito obrigado a todos e que Deus a todos nos guarde.